Viu? Hoje nós vamos dar continuidade, meus amados, ao... Ô, pastor, obrigado, querido. Precisando mesmo, obrigadão. Hoje nós daremos continuidade ao que o pastor falou semana passada. Estaremos entrando nas parábolas, né, que Jesus trouxe para ensinamento. E nós vamos estar falando sobre, segundo o pastor, são 11 parábolas, né, estaremos estudando. E eu queria perguntar para o irmão, eu perguntei isso para a Sara ontem, e eu queria perguntar para o irmão, quando o irmão ouve a palavra parábola, o que o irmão pensa? Sabe o que a Sara falou ontem? Eu penso na parábola de Jesus. Mas, interessante, irmãos, parábolas, elas não se limitam apenas à Bíblia. O que são parábolas, na verdade? Põe lá para nós, Andrei, por favor, querido. É uma comparação desenvolvida numa história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual ilustra uma verdade moral. Ou seja, é você falar uma história curta, algo curto, ligado ao cotidiano seu, para alguém, mas com a intenção de ensinar algo. De ensinar algo. Então, Jesus usava muito isso. Usar o cotidiano das pessoas lá naquela época dele para falar as coisas concernentes ao reino, concernentes às coisas celestiais. Né? Eu posso te dar um exemplo de uma parábola secular. A filha estava com a mãe e a filha estava com 2 maçãs, uma em cada mão. E a mãe chegou, filha, dá uma maçã para a mamãe. Menina de 3, 4 anos. Ela olhou para as maçãs, olhou para a mamãe, olhou para as maçãs, né? Tempinho dela, né? Pegou e mordeu uma maçã. E mastigou a maçã e comeu aquele pedacinho de maçã, né? Aí a mãe falou assim, beleza, ela vai me dar outra, né? A outra deve ser minha. Aí a menina pegou e mordeu a outra também. A mãe ficou triste. Nossa, e o coração dessa menina? Está estragado? Né? Mas a mãe deu um tempo para a menina ainda. Qual que vai ser a próxima atitude dela? Ela pegou para a mamãe, mamãe, então aqui, essa aqui está mais doce. Ela viu qual que era mais doce para dar para a mamãe. Ou seja, qual que é o ensinamento? Julgamento precoce é danoso, é prejudicial. Não temos que julgar precocemente. Né? Dá um tempo para a coisa acontecer. De repente, aquilo vai ser bênção para a sua vida. E você entendeu, primeiramente, tomou atitudes que acabou estragando a bênção que seria para a sua vida. Então, isso eram parábolas. Jesus ensinando para as pessoas ali o que elas deveriam realmente fazer, o que elas deveriam realmente ser. E aí, a gente fica pensando, né? Quando Jesus fala sobre essa parábola que nós falaremos agora, né? Que eu vejo como uma parábola referência, irmãos. Essa parábola. A parábola do semeador. Nossa, Rogério, mas eu ouvi tantas vezes essa parábola, né? Cuidado, irmãos, cuidado. A palavra de Deus é viva. Ela fala contigo e comigo de formas diferentes, em momentos diferentes, coisas diferentes, porque ela é viva. Ela fala para nós aquilo que nós precisamos para aquele momento. Né? E muitas vezes nós ouvimos tanto determinado assunto que ele se torna tão banal para nós. Né? Então precisamos tomar muito cuidado para que essas informações não entrem de forma vazia em nosso coração. Um ponto é importantíssimo, é a palavra de Deus. O valor que tem que ser dado a ela, irmãos, ela tem que morar em nosso coração. Morar em nosso coração. E nós sabemos que nós temos essa parábola do semeador lá em Mateus, temos lá em Marcos, temos lá em Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Já expliquei para os irmãos, né? O que significa os sinóticos? Ou seja, possuem uma visão semelhante, uma semelhança de escritura. Mateus, Marcos e Lucas são nessa linha. O que um tem, normalmente o outro também tem.
João é diferente, né? Se você for olhar bem João não fala sobre o nascimento de Jesus, João não fala sobre o batismo de Jesus, João não fala sobre o diabo levar Jesus para o deserto, João não fala essas coisas, porque já falaram. Por que eu vou repetir? Vou falar outras coisas. Tem muita coisa para falar de Jesus, vou falar outras coisas. Então, João tomava outra linha, não é verdade? Jesus também contou parábolas dessas multidões, algumas, como nós vamos ver no texto, as pessoas que estavam ali tentando entender o que Jesus estava falando, não entendiam. Porque as parábolas eram difíceis de entender. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala tanto em parábolas? Para eles não vão entender. Não é dado esse conhecimento. Para vocês é dado. Vamos ler Mateus 13, de 1 a 17. Eu vou ler para os irmãos aqui na minha Bíblia, mas é a mesma versão que está lá, ok? Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Jesus estava em casa, saiu da casa dele e foi sentar-se ali para vislumbrar aquilo que ele mesmo tinha criado, né? Logo, uma grande multidão, não tinha jeito, onde Jesus ia, a multidão ia atrás, né? Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, algumas versões diz pedregoso, né? E não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade de semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Irmãos, essa parte aqui, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. É importantíssimo. Que muitas coisas nós ouvimos, muitas coisas, todo dia, o dia inteiro, nós ouvimos algo. Quanto dessas coisas que entram no meu ouvido, no teu ouvido, ficam? Às vezes é muito pouco. Por quê? Porque eu não dei a devida atenção. Então Jesus fala aqui para eles: prestem atenção, porque é muito importante para vocês. Essa parábola é muito importante. De forma que lá em Marcos 4,13, Jesus fala, né? Se você não entendeu essa parábola, como você vai entender as outras? Por isso que eu falo que essa parábola é referência. Ele fala, se você não está entendendo essa parábola, como você vai entender as outras? Então, por quê? Porque não deram ouvidos. Coração endurecido para ouvir a palavra. Coração com barreiras para se ouvir a palavra. Não é verdade? Os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Quando fala com eles? Né? E ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia do profeta Isaías, que diz, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deles, deste povo, está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, são seus ouvidos, porque eles ouvem. E eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Olha o privilégio que nós temos, irmãos. Né?
Hoje nós temos essa palavra, a revelação de Deus, né? Onde nós podemos aprender com ela, abrir nossos olhos com ela, abrir nosso entendimento com ela, né? Conhecê-la com facilidade, porque temos quem ensine, temos muitas formas de aprender. Naquela época era mais difícil, hoje temos mais facilidade, né? E muitas vezes nós não fazemos isso. E aí Jesus vem com essa parábola, para ensinar o que acontece quando essa semente é lançada. Para ensinar o que acontece quando alguém fala para você dessa palavra. Alguém está lançando essa semente, né? Se não é você, alguém está lançando, porque o trabalho do Senhor não para. Se nós temos aquela camisa, imparáveis, somos imparáveis, né? O povo de Deus é imparável. Se você ou eu não fazemos, alguém está fazendo. Alguém está sendo abençoado. E nessa lida toda, né, eu tenho alguns conhecimentos de lavoura, que eu trabalhei 17 anos com lavoura, né? Isso dá um pouquinho de conhecimento. E nós sabemos muito bem que cada solo recebe de forma diferente a semente. O solo de Londrina não é o mesmo solo de Umuarama, não é o mesmo solo de Campo Mourão, não é o mesmo solo de Curitiba, não é. Ou seja, o Umuarama é muito areia, lá é terra mista, lá é areia grossa e areia fina, lá é terra mista, né? Aqui tem a terra bonita, terra boa para plantar, mas o tratamento é diferente, a colheita é diferente, né? O produtor tem que cuidar dessa terra, adubar de forma diferente, para que ela tenha força, para que aquela semente nasça, vingue, germine, né? E muitas vezes o produtor daqui ou de lá quer ter o mesmo resultado, e dificilmente tem, irmãos. Dificilmente tem. Porque são solos diferentes. E eu vejo que às vezes nós pensamos muito no solo, mas também precisamos pensar um pouquinho só na semente. Hoje os produtores tratam a semente para poder ser plantada. E eu vejo se tratar de semente, é eu me preparar para falar da semente. Não é falar de qualquer forma. Quando eu falo de qualquer forma da semente, que é a palavra, né, ela vai ser recebida de qualquer forma. Então, falar com entusiasmo, falar com aquela vontade de que aquela pessoa entenda o que você está falando, vale muito, irmãos. Porque mostra o quanto você crê na sua semente. Agora, se eu falo, você conhece Jesus? Jesus. Irmãos, que semente é essa? Precisamos ter entusiasmo para falar de Jesus. Entusiasmo para pregar semente. Não é verdade? Porque Paulo fazia isso. Lá em 1 Coríntios 9, 22, não está aí, Andrei, tá? Mas 1 Coríntios 9, 22, Paulo falou, eu me faço fraco para ganhar os fracos. Eu me faço tudo para ganhar, de alguma forma, alguns. Né? Então, Paulo se fazia, mudava suas estratégias, ele fazia de forma diferente para que alguém conhecesse o Evangelho. Paulo era estratégico. E nós, às vezes, queremos pregar sempre a mesma coisa. Pregar aqui a mesma forma que vou pregar lá no Nordeste, pregar lá no Sul. São formas diferentes de se pregar, porque são culturas diferentes. Né? Então, essa parábola é tão importante que ela entrou como referência. Já falei isso para vocês. Né? Como vamos voltar? A gente vai pensar nesse sentido. Quem são esses personagens? Vamos voltar para essa lição e pensar, quem são esses personagens? Quem que é o semeador? O que é a semente? Né? Quem são esses tipos de solo? Né? O que é o caminho? O que é realmente ali o solo pedregoso ou rochoso? Ou o que é os espinhos? E o que é a boa terra? Nós entendemos, nós sabemos o que é isso daí, irmãos. Você que já conhece o Evangelho há muito tempo, já sabe o que é isso aí. Mas o quanto isso tem trabalhado o seu coração. Quanto isso tem trabalhado o seu coração. Então, quem que seria o semeador? Né? Jesus trouxe uma semente, que é a sua palavra. Ele é a palavra. Ele trouxe a semente em si mesmo. E nós temos a incumbência de levar essa semente para as pessoas. Eu vejo você e vejo eu, meu amado, como um grande galpão. Um grande galpão, repleto de semente, que precisamos distribuir
que precisamos plantar, que precisamos jogar no chão, que precisamos trabalhar essas sementes. A semente no galpão não frutifica. A semente no galpão não dá resultado nenhum. Agora, quando ela sai do galpão, entra na plantadeira e vai para o solo, ela vai germinar. Ela vai fazer algo. E eu fico preocupado, meus irmãos, porque muitas vezes eu penso para mim mesmo, o que eu tenho feito? Será que só estou indo na igreja, assistindo o culto, e vivo minha vida normal? Qualquer pessoa que passa pela minha vida, as pessoas vão me visitar em casa e eu não oro junto, eu não estou junto, eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso melhorar. O que é se melhorar? Realmente é melhorar a semente, que sou eu também, né? Eu me trato para poder falar dessa semente, para poder alcançar solos bons. Então é importante nós estarmos cuidando também disso. Eu preciso abrir a porta do meu galpão e levar a semente para as pessoas que estão precisando, né? Qual que é então o papel desse semeador? O papel, está aqui, né? Qual o papel do semeador? Colocar a semente no solo. Então, eu já falei, arranca do galpão e joga no solo. Faça a tua parte. O pastor, nós vamos fazer aqui um trabalho dia 1º de novembro, né, pastor? De evangelismo. Irmãos, participe. Vamos jogar nossa semente no solo. Vamos falar de Jesus, visitar as casas, levar um folhetinho, jogar a semente no solo. E ali, quem que é o semeador então? Já falamos, Jesus trouxe semente e nos deu a incumbência de semear essa semente. Isso é imperativo, irmãos. Ide e pregai o evangelho. O ide é imperativo. Não é falar assim, talvez, se você quiser ir, você vai. Não, ide, vá, faça isso. E do que depende essa colheita? De um solo preparado para recebê-la. E também de uma semente tratada, que é você e eu, né? Também. Trabalhar estrategicamente o envio dessa semente, o plantio dessa semente. O evangelho tem que ser para todos. O evangelho não é para determinadas pessoas, irmãos. É para todos, né? Deus amou o mundo, Deus não amou algumas pessoas, Ele amou o mundo de tal maneira, né? Então, ou seja, eu não posso discriminar. Não, aquela pessoa, nossa, ele é muito simples, cara, não vai nem entender. Fale, ela pode surpreender. Quantas pessoas, né, que sem entendimento, sem nem estudo direito, fizeram muito mais que eu e você. Porque se colocaram à disposição para fazer. E muitas vezes nós, com nossos estudos, né, eu tenho que estudar mais, eu tenho que né, melhorar mais. Enquanto nós estamos tentando fazer isso aqui, alguém está fazendo, né? Então faça, melhore e vá fazendo, melhorando. O treinamento em fazer, né? Treinando e fazendo. Né? Nós vemos lá, em 1 Coríntios 3, está lá também, né, Andrei? Estudamos sobre isso aí, sobre Apolo, quando Paulo fala ali, né? Eu plantei. Paulo foi lá e jogou a semente do solo. Ele plantou. Opa, ótimo. Agora veio Apolo e regou. Ou seja, continuou o processo, ensinando a palavra, trazendo para perto aqueles mais que não entendiam direito, fazendo o trabalho de Apolo. Mas quem dá o crescimento de tudo isso, quem realmente tem um valor em tudo isso, é Deus. Porque Ele dá o crescimento, né? Não é nem Apolo, nem Paulo, mas é Deus. Ou seja, irmãos, não importa quem está jogando a semente. Pode ser alguém culto, pode ser alguém simples, pode ser alguém que você não dava nenhum valor, está jogando semente. Essa semente, ela vai germinar. Porque quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz esse trabalho. Então, nós não devemos ter dúvidas disso. O que temos visto hoje, na verdade, são pessoas que querem ser, né? Querem ser a figura principal. Isso dói no coração, irmãos. Dói no coração. Semeador querendo ser a pessoa principal. E ela não é. Ela não é. Agora, o Deus que faz a semente crescer, esse é o principal. Quantos pastores, quantos líderes de igreja, né? Tem até igreja com o nome da pessoa, né? Irmãos, a glória não é do homem, a glória é de Deus. O resultado do que vai acontecer com a semente lançada não é do homem, é de Deus.
Então, muitas vezes nós vemos pastores, né, na televisão, em alguns lugares, você vê ele querendo ter a glória para si só. Ele querendo esse status de poder, né? Essa igreja é minha, não é tua, meu irmão. A igreja é do Senhor Jesus, né? Nós fazemos parte do corpo de Jesus. Então, precisamos entender que nós somos instrumentos na mão de Deus para lançar essa semente. Esse é o nosso papel. E a semente, né? A semente é a palavra de Deus. A semente é o Logos de Deus. A semente é Jesus Cristo. Ele é o verbo, né? Ele é a palavra, Jesus Cristo. Precisamos lançar Jesus Cristo. As pessoas conhecerem Jesus Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos pensando o que eu vou falar. Mas a grande preocupação que nós temos para a nossa vida é como eu vou viver. Será que a minha vida condiz com o que eu falo? Se houver discrepância entre uma coisa e outra, a tua palavra vai cair por terra, porque ela vai ver a tua vida. Cara, Rogério fala uma coisa, mas ele não vive. É fácil falar. Aquela frase terrível, né? Faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Irmãos, isso é terrível. Quando Paulo fala para nós sermos imitadores de Cristo, como Ele é, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Você e eu precisamos ser. Né? Espalhar o amor, espalhar a graça de Deus, espalhar a misericórdia de Deus. Né? Paulo fazia isso e falava assim, pode me imitar. Pode me imitar. Paulo tinha, né, certeza do que ele cria. E nós também precisamos fazer isso. Ter certeza do que nós cremos, irmãos. Olha lá, lançar a palavra de Deus. Sendo assim, né, nós não podemos abrir mão da pregação da palavra do Senhor, que é como semente que plantamos no coração das pessoas e que a seu tempo ela vai vingar, ela vai germinar, ela vai frutificar. Não ache que você vai falar hoje da palavra e amanhã a pessoa já virou um pastor, né? Virou uma pessoa de... Não, irmãos, é um processo. O aceitar Jesus é algo imediato. Você aceitou Jesus, glória a Deus. Agora, a santificação é um processo do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, por toda a vida. Por toda a vida. É um processo vitalício, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Frequentemente eu ouvia lá, quando eu trabalhava em Campo Mourão, produtor reclamando. Não, rapaz, eu plantei trigo, mas eu devia ter plantado milho. Acho que o resultado seria melhor. É normal, o produtor nunca está satisfeito. Né? Sempre, se do lado colheu 2 sacos a mais, ele fica nervoso aqui. Né? Podia ter colhido mais aqui mesmo. É assim, eu vivi isso em 17 anos, meus amados. 17 anos. Né? E nós vemos pastores assim também, relativizando a palavra, mudando um pouco a palavra, para que agrade a pessoas. Isso não deve acontecer. Eu tive, às vezes, o pastor Felipe aqui, né, dando algumas duras, falando algumas coisas que, oxa, eu não queria nem ouvir isso aí, né? Mas é necessário. A palavra vem não para te dar conforto, ela veio para te confrontar, para me confrontar. O que eu tenho feito, né, da minha vida. E é interessante que nós vemos pastores muitas vezes relativizando a palavra. E eu vi uma ilustração que eu achei muito legal, que o pai, fazendeiro, deixou a fazenda para o filho, porque ele teve que viajar por um período meio grande, uns 4 meses, mais ou menos. Filho, tá aqui a lavoura, plante o milho, que é safrinha, eu vou viajar, quando eu voltar eu te ajudo a colher. Beleza, pai? Beleza. E o pai foi embora. Aí o filho foi dar ouvidos para as pessoas, foi estudar algumas coisas a mais, foi se inteirar mais do assunto e tal, e decidiu, rapaz, ficaria melhor eu plantar melancia aqui do que o milho. Dá mais resultados plantar melancia. E lá vai o menino e coloca a melancia no chão. A melancia dura 3 meses para poder colher. O milho 4. Meu pai chegou para ajudar na colheita do milho. E quando chegou, estava cheio de caminhão, cheio de melancia lá. Né? O que é isso? Ô pai, eu estudei, eu vi que melancia dá mais... Eu te mandei plantar melancia?
que eu deixei para você plantar foi milho. É assim as coisas de Deus, meu irmão. Deus nos deu a palavra dele para plantar. Tem gente plantando coisa diferente. Deus não se agrada disso. Então precisamos ter noção, né? Nós como igreja do Senhor, que tem conhecimento das coisas de Deus, e eu vou plantar o quê? A palavra de Deus. Não é nosso trabalho analisar solo, não é nosso trabalho analisar público, não é nosso trabalho nada disso. Nosso trabalho é plantar a semente de Deus, a palavra de Deus. O restante Deus faz. Então essa semente é importante termos essa ideia de que eu preciso plantar a semente, ok? Uma safra sempre depende da natureza e da qualidade da semente sendo colocada no solo. Esse solo vai germinar, né? E essa qualidade do solo e do que como você está plantando vai dar o crescimento dessa semente. Ela vai vingar e vai ser bênção, irmãos. Vai ser bênção para a tua vida, para a nossa vida como igreja e para a vida daquele que está ouvindo essa palavra. Porque ela é de Deus. E o solo? Né? Falamos um pouco sobre o semeador, falamos um pouco sobre a semente, e agora tem o solo. E a palavra, né, que nós lemos agora há pouco, fala sobre 4 tipos de solo. Ou seja, né, o que é o solo? O solo é o nosso coração. É o coração do ser humano. É aqui que vai ser plantada a palavra. Né? Vai entrar pelo ouvido e vai para o coração. E ela tem que ser bem específica, irmãos. Né? Bem objetiva. Quando nós rodeamos demais para falar da palavra, a pessoa acaba não entendendo. Agora, ser específico. Né? Jesus veio para morrer por tua vida. Ele deu o sangue dele pela tua vida. Ele te salvou. Né? E para você estar junto com ele no céu, você precisa aceitar essa salvação. Você precisa aceitar esse sacrifício. Né? É simples. É aceitar. E tem tanta dificuldade nas pessoas. Por isso que ele falou que as pessoas do bar, que estavam ouvindo lá, não é para eles isso aqui, porque eles não ouvem. O coração deles é duro. É igual o coração do faraó. Né? Aí quando fala, Deus endureceu o coração de faraó. O coração de faraó já era duro. Já era cheio de barreira. Ah, é, meu querido? Você não vai aceitar? Então dificulta um pouco para você. Já que o que você não germinou, eu vou tirar de você. Outros estão aí para atender esse chamado. E se eu e você não atender, outros vão atender. Jesus quer morar no nosso coração. Essa semente quer entrar em nosso coração, irmãos. Jesus quer entrar em nosso coração. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e essa semente ainda não está no nosso coração. Porque essa semente ela vai mostrar que está dentro do nosso coração com as nossas atitudes do dia a dia. Como eu trato as pessoas, como eu me preocupo com as pessoas, como eu abençoo as pessoas, como eu falo do amor de Deus, a minha vida como uma forma de luz. Nós somos luz e sal. E essa semente no nosso coração tem que mostrar isso. Mostrar isso. E aí essas 4 tipos de sementes, uma delas caiu sobre a beira do caminho. Né? A beira do caminho. Está aqui, André? Deixa eu ver. Qual que é o próximo aqui? Isso, pelo caminho. Ela caiu pelo caminho. E a palavra fala lá, enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Versículo 4. Versículo 4. Né? Nós vemos que as pessoas, quando falam ali, que as pessoas não entenderam, não entendem a palavra. Né? Irmãos, não entender não é problema. Muitas coisas eu ouço e acabo não entendendo. Você também é assim. O problema é não buscar informação. É não querer entender. Poxa vida, o pastor pregou aqui uma coisa, eu não entendi. Procure. Procure a gente. Né? Para poder... Como que você falou ali? Eu não entendi muito bem. Eu queria aprender melhor. Tal. Opa. Né? Opa. Essa semente pelo caminho é bem nesse sentido. Quando fala pelo caminho, é que é o lugar onde o semeador passa. Então, por ele passar, vai lacrando a terra, vai endurecendo essa terra. Não é verdade? É quando a semente cai ali, ela não consegue entrar.
É aquela pessoa que não entendeu ainda. Algumas caem e tal, mas quando cai pelo caminho, ela não consegue entrar. E como não consegue entrar, o diabo vê essa falha que aconteceu, né? E vai lá, não, esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é meu, né? Nisso que eu peço para os irmãos. Quando não há entendimento, busque esse entendimento. Busque quem pode ajudar de alguma forma. Para que você saia desse mau entendimento e entre no entendimento. Né? E essa palavra venha no teu coração de uma forma melhor e germine no seu coração, germine no meu coração. Muitas pessoas podem ajudar, meus amados. Muitas pessoas podem ajudar. Né? Mas antes que a palavra, nesse caso aqui, os corações estão duros e sem acesso. Por quê? Não buscaram entendimento. Tá? Antes que a palavra possa ser compreendida, as aves, ou seja, o diabo, vai lá e vou arrancar isso aqui antes que ele aprenda, antes que ele entenda. Porque ele não entendendo, para mim é fácil. Né? É uma presa fácil, porque ele não entendeu o que Jesus quis que ele entendesse. Não entender, como eu comentei agora, não é o problema principal. Mas o não buscar esse entendimento é pior. E precisa ser feito com urgência. Não demore para isso, irmãos. Se você não entendeu algo, busque logo alguma coisa. Igual perdão, irmãos. Igual perdão. Você discutiu com alguém, não espere muito para pedir perdão ou para perdoar. Porque aquilo vai machucar seu coração. Né? Você vai estar tomando veneno. E quando você recebe essa semente e não a entende, vá atrás. Busque entender. Busque entender. Nós temos um outro tipo de solo, que é o solo pedregoso, ou o solo rochoso, que a palavra fala. E ali, mostra que as pessoas recebem. Puxa vida, que igreja gostosa aqui e tal. Aquele ânimo, né? A noite fica lindo, aqui tudo cheio, e as pessoas vêm e se comungam, um abraçando a outra tal. E a mensagem é falada, o pastor tem muita clareza, o pastor Sinésio, o pastor Felipe, muita clareza na explicação da palavra. A pessoa vai lá e entende. Entrou na cabeça dela aqui, puxa vida, não sabia que era assim. Ela sai feliz, porque ela entendeu. Porque ela entendeu. Mas a semana começa. Tudo volta ao normal. Levanta cedo para trabalhar. As preocupações vêm para a cabeça. Começa a ter um monte de problema para resolver. Aquilo que ela ouviu ontem à noite, ela já esqueceu agora de manhã, porque os problemas vieram e cobriram aquilo que ela, né, aprendeu. E um ponto importante, né? Essas pessoas que recebem com alegria e se deixam perder, elas acabam não se envolvendo com essa obra que ela entendeu que é necessário se envolver. Participar das coisas. Como é que eu posso aumentar a minha alegria, ou aumentar meu conhecimento de Deus, ou aumentar aquilo que entrou no meu coração? É aprendendo. É aprendendo, irmãos. E como que eu aprendo? Na minha casa, assistindo Netflix? Não. Escola dominical. Nós aprendemos juntos. A igreja aprende junto. Como eu já falei aqui uma vez, domingo à noite é um momento de celebração. Celebrar o que o Senhor tem feito, o que o Senhor fez a semana, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nossa vida, pelas bênçãos, mesmo na dificuldade, que o Senhor tem abençoado nossa vida em muitas coisas. Essa semana eu fui visitar a irmã Albertina, dona Albertina no hospital. Né? Foi uma bênção muito grande, irmãos. Eu visitei algumas pessoas essa semana, mas a dona Albertina foi fantástico. Aí conheci a Wanda, que eu não conhecia, na Wanda. Ela é o quê, Regiane? A Wanda é minha prima. Sim, irmã teu pai, então. E, irmãos, foi uma bênção muito grande. Você poder falar do amor de Deus, mostrar o amor de Deus. Nós cantamos lá no quarto que ela está, nós cantei uma música para ela lá. Aí a Wanda chorou bastante, sabe? Dona Albertina ficou assim, meio assim, né? Mas, irmãos, isso aí é semente que a gente planta. É semente que você planta naquilo que você faz, é semente que eu planto naquilo que eu faço, né? E muitas vezes o solo é rochoso. O solo é difícil vingar, porque ele é rochoso. O que acontece com o solo rochoso? Ele não tem profundidade, ele não tem terra boa para poder plantar. Aí a semente vai lá e é jogada. E nasce rápido. Nasce rápido, porque ela tem que nascer, né?
Só que ela nasce sem força, porque não tem raiz. Não tem raiz profunda. E o que nos dá força, irmãos, é raiz profunda. A força para vencer as dificuldades da vida é raiz profunda. É aprofundar a raiz. E o que é a raiz? É a palavra de Deus no nosso coração. É maturidade que ela traz para a nossa vida. Porque aí a pessoa que não tem raiz profunda, daqui a pouco, irmãos, e não tem jeito, não é se vai vir, é quando vai vir a dificuldade. É a dificuldade financeira, é a dificuldade da saúde, é a dificuldade na família, em relacionamentos. Vai acontecer um dia. Qualquer um desses. E a pessoa que está superficialmente fincada na palavra, ela vai ter dificuldades de poder vencer isso daí. Ela vai se desanimar, ela vai realmente achar que Deus não existe, ela vai se revoltar, porque a sua vida ainda está superficial. Então, a importância de quem está nesse solo, quem tem um coração um pouco mais duro, mais pedregoso, né, é estar envolvido com o corpo, é estar envolvido com os trabalhos da igreja, é estar atuando junto com a igreja, porque o corpo fortalece. O corpo fortalece, né? Nós temos um grande remédio, que é a nossa palavra, a palavra de Deus. A falta de raiz nos impede de crescer forte, resistindo ao calor das frustrações, ao calor das dificuldades, né? A raiz vai nos dar força para isso, porque ela busca. E uma coisa interessante que os irmãos talvez não saibam, que quando você vê aquelas montanhas, né, de coisa branca, né, você acha que é talco nas lavouras, né? Aquilo é cal. Que a planta precisa de calcário. Então esse calcário é lançado no solo e a chuva vem, ele desce. E a raiz da planta procura o cálcio. Então ela vai descendo até onde achar o cálcio. Nosso cálcio é a palavra de Deus. E com nossas raízes até achar esse cálcio, né? Porque ele vai nos dar a força que precisamos para estarmos firmes nas tribulações da vida, né? Firmes nas tribulações da vida. Entre espinhos também, né? Esse é um outro tipo de coração, né? Um coração preocupado muitas vezes com as riquezas, com as coisas boas da vida. Lucas fala sobre os prazeres da vida, né? Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra... não, é o próximo, Andrei. Isso, obrigado. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram seus brotos. No versículo 7. Né? Ou seja, nosso coração ainda está focado ainda em muita coisa deste mundo. Né? Coisas que vão ficar. Nós falamos sobre isso aqui também. Mas, puxa vida, mas é tão bom ter essas coisas maravilhosas do mundo. Beleza, irmão. Deus te deu condições de ter? Fantástico. Igual o Vado. O Vado gosta de Fusca. Tem um Fusca lindo. O Fusca dele tem até vidro elétrico. Um monte de coisa que o Fusca dele tem. Né? Mas tem irmãos que querem aquelas coisas lá em cima. É ruim? Não, irmão. Se você pode ter, glória a Deus. Mas que essas coisas não entrem no seu coração. Não deixe que as coisas deste mundo entrem no seu coração. Se Deus deu para você desfrutar, amém. Mas que não entre em seu coração. Que muitos de nós não podemos ter coisas grandes. Que quando temos, nos afastamos do Senhor. Esses são os espinhos. Né? Espinhos, muitas vezes, para alguns de nós, irmãos, como filhos de Deus até, a prosperidade pode ser um espinho. Porque eu começo a adquirir coisas e essas coisas me afastam das coisas de Deus. Ruth, não tem mais tempo para ir para a igreja porque tem que cuidar de tal coisa. Eu não consigo porque eu tenho que fazer tal coisa. Então, às vezes se torna uma estratégia de Satanás na tua vida. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, se for para ser bênção para a minha vida e não me tirar do corpo, não me afastar do corpo, obrigado, Senhor. Se não for, fecha a porta. Fecha a porta. Porque ela pode ser maldição para a tua vida, pode ser maldição para a minha vida, se nós aceitarmos isso. Então, a ansiedade, né? Você ser ansioso demais com as coisas deste mundo, né?
Puxa vida, não vejo a hora de comprar tal carro, não vejo a hora de ter que comprar tal casa, não vejo a ansiedade no coração. É danoso, é espinho. Cobiça. Muitas vezes o irmão tem, você fala, nossa, eu queria ter igual daquele irmão. Né? Irmãos, cuidado. Deus vai te dar o que você precisa. Né? Deus não vai te dar, muitas vezes, nem para mim, o que nós queremos. Ele vai dar para nós o que nós precisamos. Né? Deus é bom, Ele é amável, Ele vai realizar coisas, muitas vezes, maior do que aquilo que você pensou. Maior do que você creu. Nossa, eu queria uma casa, Deus te dá uma mansão. Porque Ele é Deus. Ele conhece o seu coração e conhece o meu coração. Ele conhece esse solo aqui, ele conhece esse solo aí também, não é verdade? Os enganos das riquezas, as preocupações com as coisas do mundo se tornam espinhos para nós, irmãos. São espinhos grandes na minha vida e na tua vida. Mas chegamos ao coração que Deus quer. Chegamos ao coração que se figura numa boa terra. Mateus 13, versículo 8. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Irmãos, eu falei agora, Deus pode transformar sua semente em várias situações. Às vezes você evangeliza uma senhorinha, né? A Eliana vai lá, uma senhora, para comprar uma torneira na loja dela, e ela fala de Jesus para essa senhora. Daqui a pouco a senhora já evangelizou para 50, 100 pessoas. Por isso eu falei agora há pouco, irmãos, não discriminar. Eu já falei um dia para os irmãos que eu estava aqui no muro, eu estava namorando a Sara nessa época aí, estava namorando a Sara. Né? E a quitanda da Sara, que é onde a Sara trabalhava, do pai da Sara, né, que ela trabalhava na quitanda, e ficava bem de frente, do outro lado da avenida. E eu pegava o ônibus da empresa, bem de frente, assim. E eu estava lá encostado no muro, assim. Estava lá esperando o ônibus, né? Estava lá. Aí, ali passava tanto o coletivo, quanto o nosso da empresa, que passava fretado também. E aí passou um coletivo, o rapaz desceu. Irmãos, não tem discriminação. Amo todo mundo. Mas ele brilhava, sabe? Ele brilhava. Aí desceu, veio na minha direção. Falei, meu Senhor Deus. Né? Ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, ó, Jesus te ama. Eu nunca esqueci. Já faz mais de 35 anos. Eu nunca esqueci. Só uma frase que ele falou. Então, às vezes, é uma simples frase sua, transforma a vida. Entra no coração de tal forma que Deus, rapaz, aquele coração estava preparado para ouvir aquilo. Né? Então, não deixe dentro do seu galpão a sua semente. Tá? Faça ela frutificar, faça ela germinar. Boa terra é aquele solo daquela pessoa que ouve, que entende, que pratica, que quer mudança na vida. Irmãos, a semente é plantada, mas se você também não quiser mudança na tua vida, transformação de vida, não vai acontecer. Aí vira um solo rochoso. Abra teu coração. Mesmo você que está dentro da igreja, eu estou dentro da igreja, precisamos ter o coração aberto para que o Espírito Santo faça a obra dele em nosso solo. Né? A semente é plantada. É a terra preparada para receber essa semente. Né? Se entra, olha que interessante, que eu estava lendo ali e pensei, poxa, se entrar pouco, se a semente vem, que você lança, entra pouco no coração da pessoa, vira um solo rochoso. Se ela entrar muito, a pessoa pode virar religiosa. Tudo no Senhor é temperado. A semente vai entrar no tempo certo, na quantidade certa, nos centímetros certos, que lá temos 20 e 40 centímetros na lavoura normal. Né? Chegou a 20 centímetros Cara, a semente vai germinar perfeitamente. Então, até nisso, Deus nos ensina. Né? Colocar a semente no coração das pessoas de uma forma que ela entenda, com tranquilidade, sem falar assim, se você não for, começar a pegar pelo pescoço, irmãos, não adianta. Vai afastar a pessoa. Porque a gente fala muito do nosso testemunho, nosso amor, nosso olhar. Falar com carinho, falar com amor. A verdade. Dói, às vezes dói. Mas a forma que você fala, ajuda muito. Né? Ajuda muito. Ela vai entender com carinho, porque ela entendeu que você ama. Estava falando sobre isso com a Sara ontem, né? Sobre falar com amor. Fale com ela, mas fale com amor.
né? Então, é interessante termos uma forma correta de falar com as pessoas. Ainda mais hoje, né? Hoje, cada vez mais, está nesse sentido. Depois, ela é adubada com os ensinos da palavra, ela se fortalece e a pessoa vai crescendo no meio do corpo. Ela vai se desenvolvendo no corpo, né? Ela vai aprendendo aquilo que tem que ser aprendido, porque a mente dela, o coração dela agora está aberto para aprender. Essa é a boa terra. E o meu desejo, meus irmãos, é muito nesse sentido. Para por último, Andrei, por favor, filho. O meu desejo é esse. Que o seu coração e o meu coração tenham raízes profundas na palavra do Senhor. Porque dessa forma, a árvore vai crescer. Dessa forma, você vai ter maturidade para enfrentar as situações da vida. Mesmo que seja uma perda grande na tua vida, você vai ter maturidade para reconhecer que aquela semente que foi plantada no nosso coração, ela germinou. Porque eu tomei a atitude correta, né, sobre a situação que eu estou vivendo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida de forma exponencial, meu amado. Deus te ama, Deus me ama, e Ele quer de nós algo diferente. Eu glorifico a Deus por você que vem à escola dominical. Você que está nos ouvindo também, né, no YouTube, nas redes sociais, que Deus possa estar com o seu coração também, trabalhando o seu coração. E sempre que puder, se achegue a nós aqui. Estamos juntos aqui para estudar a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? E que o seu coração seja uma boa terra. Que o meu coração seja essa boa terra. Porque, na verdade, amados, às vezes nós achamos que nosso coração está uma boa terra, mas quando vem a tribulação, eu penso, nossa, meu coração ainda está nos espinhos, né? Preciso trabalhar meu coração, ver como ele está. E como eu vou ver isso? Com as experiências da vida, com aquilo que vem sobre a nossa vida. Eu vou entender como está meu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus te fortaleça, que a palavra do Senhor seja realmente o centro das suas atitudes, né? Que ela possa ser espalhada pela sua vida a outras vidas. Deus te usando para a glória dele, meu amado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós aprendemos um pouquinho da Tua palavra, porque o Teu Espírito nos ensinou, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui. Ó Deus, nós abrimos o nosso solo, deixamos a semente entrar e te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, fortaleça nossa semente, enraize mais e mais, Senhor, nossa semente em Ti, na Tua palavra. Ó Senhor Deus, nós possamos realmente sermos participantes, ó Deus querido, atuantes no corpo, Senhor, sermos usados pelo Senhor para a glória do próprio Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio de abrir a Tua palavra, de entender um pouco a Tua palavra, Pai. Com a nossa limitação intelectual, nós entendemos, mas o Teu Espírito trabalha mais profundo e nos ajuda a entender aquilo que nossa mente não entende, Senhor. Glórias a Ti, Pai, por tudo isso. Obrigado, Senhor, por mais um momento em que podemos estar juntos como igreja para aprender de Ti. Santo é o Senhor. Abençoe esse domingo, Pai, mais esse restante de dia, ó Deus, que seja todo na presença do Senhor, que haja harmonia nos lares, que seja um almoço gostoso, ó Pai, e nos traz de volta à noite para adorar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus.